Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tudo o que vivemos já aqui. Te agradecemos, ó Pai, por todos que oraram por este evento. Te agradecemos por todos que se envolveram para organizar esse evento. Te agradecemos por todos que se inscreveram para participar deste momento. E obrigado, Senhor, pelo dia de ontem, por tudo que já vimos hoje, pela música que nos alegra a alma, tocada com tanto amor, com tanto carinho por parte desses músicos. Obrigado por todos que estão, ó Pai, ajudando, carregando coisas, se organizando, chegando aqui muito mais cedo e saindo muito mais tarde. Pessoas que lutam a favor deste encontro, que tem como intuito glorificar o teu santo nome. Continue a abençoá-los, ó Deus, e a fortalecê-los em fé, em graça, e que muitos outros encontros da Fé Reformada Jovem possa acontecer aqui neste lugar. Nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu continues a abençoar. E abençoe agora as palavras, ó Deus, que serão ditas, a meditação da tua verdade bíblica, que encontre guarida profunda nos nossos corações e dê frutos. Em nome do teu Filho Jesus pedimos isso. Amém. Ok, meus irmãos, eu tenho a missão de falar sobre o exemplar jovem Tito. O exemplar jovem Tito. E quando eu estudo o Tito, e quando eu estudo especificamente a carta de Paulo a Tito, eu sempre coloco isso sobre comandante e comandados e uma utopia possível, tirando um pouco de sarro da esquerda, ou de alguém que tem uma visão esquisita. Vocês estão me entendendo? Então, essa utopia, que alguns chamam de utopia, para nós é uma realidade e ela é totalmente possível porque não depende de homens para realizá-la, nem de revolução, mas depende tão somente do plano de Deus. E como ele já prometeu e ele não mente, nós vamos chegar num ponto culminante de grande alegria, onde todos nós seremos plenamente felizes. E enquanto esse dia não chega, cada um de nós tem que se sentir como um soldado chamado por Deus para fazer com que o reino dele alcance e chegue em outras fronteiras, em outros lugares, ou podemos dizer, em outros corações, tá bom? Eu queria colocar 3 coisas a respeito de Tito, tá aí, tá? Tito é exemplar por 3 coisas. Tito é exemplar porque ele se sente chamado, escolhido, arregimentado. Tito é exemplar porque ele é responsável, uma coisa que falta muito. E a gente precisa entender muito isso. Responsabilidade. Quando alguém diz que tem que chegar 3h30, 3h30 é 3h30, não é 3h32, não é 3h35, não é 3h40. A responsabilidade faz com que a gente assuma compromissos que diga, vou pagar e paga. E isso é maravilhoso para nós, porque quando alguém resolve colocar uma aliança como essa no dedo, significa que ela confia na responsabilidade dessa outra pessoa. E essa pessoa, quando ela faz votos, é um compromisso precioso, de fato. E a terceira coisa é que Tito continua a missão que começa com o Senhor Jesus Cristo, se estende aos apóstolos, e Paulo é apóstolo, e Paulo chama Tito, Paulo provavelmente evangelizou a Tito, e Tito se torna, então, aquele que continua a missão. Ele é convertido, ele é uma pessoa chamada por Deus. O seu nome Tito não é um nome típico de um judeu, é um nome típico de um grego, como assim ele era. Tito faz referência a alguém de renome e de poder, de força, é como se a mãe, colocando isso nele, almejasse que ele fosse alguém assim. Isso nós encontramos em Gálatas capítulo 2, verso 3. Então, ali ele é chamado, ele passa a ser chamado. Então, ele foi chamado, ele foi salvo pela pregação de Paulo. Paulo chega a dizer de uma maneira maravilhosa na carta a Tito, no capítulo 1, verso 4, que ele é um filho na fé. Acho isso lindo demais, não é? Maravilhoso. Paulo teve muitos filhos, alguns deles gerados em prisão. Ele teve uma escola ali em Éfeso,
a escola de Tirano, e por certo ele tinha muitos filhos naquela escola. Ele era professor ali, ele dava aula à tarde, e muitos desses filhos saíram pregando o evangelho, alcançando outros lugares, como Colossos, e outras igrejas que nós conhecemos muito bem. O reverendo Pastor Jaime, Pastor Jaime falou sobre o momento em que Paulo não conseguiu realizar a obra de Deus, porque Tito não chegou, e ele esperava ouvir de Tito o que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja difícil e complicada, e o ânimo de Paulo se renova, ele se alegra, porque Tito chega e ele continua o trabalho. Então ele ajudou Paulo, e você encontra isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 13, e no capítulo 7, versos de 6 a 7, onde nós encontramos ele ajudando Paulo e sendo assim uma grande bênção na vida de Paulo. Ele se torna uma grande bênção na vida de Paulo. Ainda nesta carta, na segunda de Coríntios 8:16, ele continua ajuda a Paulo, porque ele resolve recolher as ofertas que estavam sendo levantadas. A igreja de Corinto ainda não havia feito isso para o povo de Jerusalém, que passava por grande fome, grande dificuldade. Então, Tito se voluntaria e ele fala: pode deixar comigo. E, por certo, ele já tinha contato com a igreja de Corinto, já tinha uma certa amizade com aquele povo, e ele vai com mais algumas testemunhas para recolher esta oferta. E um ponto muito interessante, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, da sua maneira exemplar, da forma exemplar, é que Tito, ele se torna um líder, e um líder confiável, um líder plenamente confiável, e por isso ele é aquele que é chamado para ajudar a consolidar um trabalho específico. E esse nós sabemos que foi um trabalho destinado a ele na ilha de Creta, e ele é responsável por esse trabalho. E a carta de Paulo a Tito tem uma série de orientações envolvendo esse contexto, que é o contexto da ilha de Creta, uma ilha enorme, muito grande. Muitas vezes, antes das pessoas chegarem na Grécia, chegarem em Atenas, tinha que passar por Creta, um porto quase que obrigatório, e nesse porto as pessoas vinham de tantos lugares, e a cidade toda era formada quase de portos, e isso fez com que aquela cidade, aquela ilha, crescesse muito, uma população grande, e também tendo ali a possibilidade de plantação de várias igrejas, e por certo isso aconteceu com várias igrejas-casas. E nessas igrejas-casas, Tito deveria organizar a liderança. Então, por isso, nós entendemos que a carta de Tito seja um bom ponto para estudarmos e falarmos sobre o exemplar Tito. Para isso, eu gostaria que nós pensemos aí sobre um exército. E eu gosto de dois autores que são fantásticos para isso, e eu creio que você já deva ter conhecido, deva ter lido, ou de alguma maneira deve ter tido algum contato. Observe isso. Pensemos em Tito como uma espécie de pessoa responsável que pode liderar um grupo, e como um líder de um grupo, nós podemos imaginar que esse grupo seja um exército. E esse grupo, sendo um exército, tem na figura de Tito, jovem, alguém que pode ajudá-los nesse momento de formação, de estruturação desse exército que está em Creta. Para isso, eu gostaria que você pensasse que sempre acontece isso, tanto nos livros de Tolkien, como nos livros de C.S. Lewis, né? Tolkien e C.S. Lewis. Senhor dos Anéis, e também em Nárnia, quando nós observamos a formação de exércitos, para combater o mal, a formação de exércitos para combater o mal. É daí que eu estou tirando a ideia de uma revolução, e é daí que eu estou tirando a ideia de que nós temos a responsabilidade de pensar em algo sempre melhor, de um mundo melhor e um lugar melhor. E onde tem o povo de Deus, Manaus,
nas circunvizinhanças aqui de Manaus, nós podemos imaginar um exército sendo formado com pessoas responsáveis para que possam estruturar este exército. Então, são pessoas arregimentadas, são pessoas responsáveis e são pessoas que têm diante de si uma compreensão de missão. Se lembra no Senhor dos Anéis? Tudo começa com a formação de um pequeno exército, a Confraria do Anel. Se lembra? Frodo, né? E aí você precisa de elfos, você precisa de anões, você precisa dos magos, você precisa de homens, você precisa de todos juntos para combater o mal, que é a destruição daquele anel. É lindo ver a formação, porque à medida que eles vão caminhando, os povos vão se juntando a eles e vão se tornando um grande exército para combater os inimigos, Saruman, todos aqueles que estão envolvidos na parte revoltada, na parte contra Deus. Da mesma forma, em Nárnia, eu acho que está passando aí, tem alguma coisa de Nárnia, Aslan se torna o grande comandante, que com ele tudo acontece. O exército vence a rainha, vence todo aquele mal. Então, meus irmãos, eu gostaria que você hoje também pensasse nisso, nessa primeira parte com relação a Tito. É uma luta, é uma guerra, é um exército, estamos lutando, mas precisamos de Titos nesse contexto. E é assim que eu queria que você examinasse comigo rapidamente a carta de Paulo a Tito. Então, eu vou para a carta de Paulo e nós vamos ler alguns dos versículos, tentando compreender um pouquinho mais dessa carta, e vou fazer isso com alguns pontos e logo depois com algumas aplicações para encerrar pelo nosso tempo, pela questão do nosso tempo, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que este exército arregimentado, ele tem um supremo comandante. Um supremo comandante. Sempre quando eu falo de Tito, eu gosto de entender essa ideia de um supremo comandante. Olha os versos de 1 a 10. Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo. Então, Paulo já foi arregimentado por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e aqui é muito importante, vocês vão sempre encontrar essa preposição nos textos de Paulo, e especificamente nessa carta. Foi arregimentado, mas não foi arregimentado para ir para a praia, ou para ir para Ponta Negra. É arregimentado para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Perceba? Deus é que está comandando, Deus é que chama, Deus é quem capacita, Deus é quem escolhe, e Deus coloca pessoas nesse grande intento. Você lembra de um hino que a gente fala? Todos avante nesse grande intento. É a ideia de marcha, a ideia de caminhar, de ir à frente. E aí ele diz algo interessante. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé, comum, graça e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então se dirige a Tito, e aí o 5 vai dizer, por esta causa te deixei em Creta. Que causa é essa? A causa que o Supremo Comandante deu. A causa que o Supremo Comandante passou a Paulo, e ele agora está passando para esses subcomandados. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Ou seja, você precisa muito disso. Se vocês se lembram do resgate do soldado Ryan, vocês se lembram dos primeiros momentos? Lá em São Paulo a gente usa uma expressão, não sei se vocês vão entender aqui, pipoco para todo lado. Tiro, né? Para todo lado. E algumas pessoas assistem aquele filme e falam assim, puxa, que legal esse filme. Não, ele quer mostrar naquele momento o terror, a dificuldade. E ele pega especificamente o comandante. O comandante no início ele não consegue nem ouvir direito, ele está atordoado com tudo o que está acontecendo. Até que ele volta em si, e ele conduz o exército para que avance e atinja lugares
onde o exército possa avançar. Essa é a mesma ideia que Paulo está tendo aqui. A ideia de avanço, e esse avanço precisa de outras pessoas, mas quem começou tudo isso foi o próprio Deus. O próprio Deus estabeleceu isso. No plano de Deus, a igreja avança com os chamados de pessoas que assumem responsabilidade e vão adiante. Tito foi um desses, e por isso que Paulo está passando essa responsabilidade para ele. Isso vai acontecer até o versículo 10. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, ele tem que ser um modelo para o restante do regimento. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Olha que interessante. A luta não é com armas, a luta é com argumentos, e os argumentos da palavra de Deus. É a mesma coisa que Pedro está dizendo, todo aquele que pedir razão da fé que há em você. Então é a mesma coisa, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especificamente os da circuncisão. É como se dissesse, nós estamos lutando contra outras forças de pessoas que falam muito, e falam muita coisa que não tem nada a ver, e que quer também atingir esse grupo. Nós precisamos ser os primeiros a alcançá-los e transformar a vida deles. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus chamou Paulo, Paulo pregou para Tito, Tito foi atingido pelo evangelho, e sabe o que é interessante? Ele se envolve, e essa é uma coisa muito legal. Nós não podemos ser crentes que não se envolvam, nós precisamos nos envolver. Precisamos saber, a gente precisa perguntar para o pastor e dizer assim, pastor, o que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa realizar? Ou eu estou querendo realizar isso? E pedir apoio para que a gente possa ir adiante, tá bom? Vamos agora para o segundo ponto, os subcomandantes, tá bom? Os subcomandantes. E a gente já viu aqui nos versos de 5 a 9, mas olha os versos do capítulo 2, 7 a 9. 7 a 9. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Olha que interessante. Ele que está começando tudo isso ali em Creta. E ele tem que ser o primeiro a se tornar padrão de boas obras. É interessante que alguns filmes de guerra, o comandante, ele é o primeiro a encarar o inimigo, ele é o primeiro a enfrentar as dificuldades. Davi, em determinado momento da vida dele, não estava assim. Ele acorda tarde, enquanto o exército dele está brigando lá do outro lado. E aí ele é vencido pelo exército da carne. E nós sabemos o que aconteceu com ele. Ele está dizendo, você que tem que ser o primeiro, você que tem que se tornar padrão. Então, como nós falamos de amizade aqui, você tem uma grande responsabilidade, você tem que ser o primeiro. Você não pode ser daquele que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você tem que fazer aquilo que você acredita. E ele diz para Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência. Olha só, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Mas é claro, antes ele disse a respeito dos moços, olha o que diz o verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Mas tudo começa com o exemplo de Tito. E aqui nós vamos ver que o exemplo deve se estender a todas as faixas etárias da igreja. Esses são os subcomandantes, ou seja, são pessoas que têm uma responsabilidade de ser exemplo, tal como deveria ser com aqueles líderes, presbíteros, aqueles que estavam naquele lugar. A terceira coisa, o exército em si. O exército em si. E esse exército em si, como eu disse, está formado por todas as faixas etárias. Capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Veja bem, começou com presbíteros, agora se estende a todas as pessoas, e todas essas pessoas têm que ser temperantes, respeitáveis, sensatos. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder,
não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a igreja deve ser um ambiente assim. Eu sei que é uma grande luta, mas muitas vezes nós estamos preocupados com algumas pessoas, e temos que nos preocupar mesmo, com relação à questão moral, sexual. Mas a palavra de Deus diz que esse exército tem que ser exemplo em tudo, inclusive na coisa mais simples, a fala. Tem pessoas que reclamam da roupa do outro, mas talvez não reclama da sua língua, que é tão comprida muitas vezes como deveria ser a roupa do outro. Então aqui nós encontramos o exército, tá bom? O exército. Agora a missão especificamente desse que é o comandante, dos subcomandantes e desse exército. Capítulo 2, dos versos de 1 a 10, mostra para a gente qual seria esta missão. Eles devem ser exemplo e padrão para outras pessoas. Exemplo e padrão para outras pessoas. Eles deveriam viver dessa forma, como exemplo e padrão para outras pessoas. Bom, por que isso é importante? Você já ouviu a palavra cretino? Sabe de onde vem? De Creta. Era um apelido que foi dado por um filósofo chamado Epimênides. Ele dizia que o povo de Creta era tão mal afamado que, se você quisesse xingar alguém, chamava ele de cretense ou de cretino. É como se dissesse, é um xingamento. Então, quando nós usamos hoje a palavra cretino, estamos, na verdade, voltando a uma ilha que, no início, tinham pessoas que viviam desse jeito antes de chegar o cristianismo. Qual é a missão? A missão é transformar e revolucionar aquela ilha, fazendo com que ela possa ser uma ilha de pessoas tementes a Deus e que andasse conforme andam esses homens, conforme andam essas mulheres idosas, conforme andam esses moços e conforme andam esses servos, de uma maneira exemplar na sociedade. E as pessoas começam a perceber, nossa, ele mudou, ele está diferente, o jeito dele proceder é diferente. Então, meus irmãos, isso tudo fala sobre o secularismo, porque eles corriam realmente este risco. Veja o verso 11 até o verso 16 do capítulo 1. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Aqui tinham os judaizantes minando as coisas lá também. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, aí vem a palavra cretino, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis. Sabe o que significa isso? Dava um boi para entrar na briga e uma boiada para não sair dela. Feras terríveis, ventres preguiçosos. Ventres preguiçosos, ou seja, eles querem ganhar a vida fácil, de jeito fácil, com jeitinho fácil. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. É como se dissesse, eles provavelmente vão seguir o caminho mais fácil. Eles provavelmente vão seguir o caminho mais fácil. Então, lute contra a cultura e lute contra essa doutrina que adentra no meio desse povo. É isso que nós estamos falando aqui a respeito de riscos de sabotagem e infiltração nesse exército. Olha só o que diz o 14. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros, descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Para toda boa obra. Então, se eu conseguir passar para vocês, eu estou falando basicamente a respeito de 5 pontos para entender esse momento exemplar da vida de Tito. Ele é o responsável para ir numa ilha gigantesca,
onde tem várias cidades, e mostrar como que um crente deve ser, ensinando isso e assim chamando presbíteros e colocando a missão na vida desses presbíteros, e este jovem deveria ser exemplo para todos os outros jovens, mas também para as pessoas de idade, para as mulheres e para os servos, ou seja, aqueles que trabalhavam naquele lugar. Então nós temos o Supremo Comandante, que é Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, os subcomandados, a liderança que é formada naquela igreja, nós temos o exército, que são todas as pessoas daquele lugar que são crentes, e a missão é fazer a diferença naquele contexto e especificamente tomar cuidado com os riscos de sabotagem ou de secularização, como nós vimos nas perguntas, tá bom? Então, isso me faz ver Tito com essas 3 qualidades que eu queria que você tivesse aí na sua mente. Ele é arregimentado, ele é chamado por Deus, ele sente o chamado, ele se envolve, você pode perceber desde que ele é chamado, ele se envolve, ele está sempre envolvido com a obra de Deus. Em Corinto, alguns dizem que provavelmente ele tenha ido para a Espanha junto com Paulo. Alguns comentaristas chegam a dizer isso, e talvez até em Portugal, chegou até em Portugal com Paulo. E depois se envolveu com esse trabalho de Creta. Então era uma pessoa responsável, e ele tinha realmente a ideia da continuação da missão. Eu gostaria muito que você saísse daqui hoje tendo essa ideia, olha, Senhor, eu quero ser mais responsável com a minha vida de alguém que foi arregimentado para um exército magnífico, que é o seu exército. Nós cantamos isso muitas vezes, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum... Tá, ok. Responsável, ok? Responsável, você pode confiar nele. Paulo está confiando nele, deixando ele cuidando de uma série de coisas, de ofertas, de uma igreja em confusão. Gente, é muita responsabilidade. E Paulo deixa isso na mão dele, isso é exemplar. Hoje a gente muitas vezes fica com medo, não de vocês são jóia, mas muitas vezes a gente chega para um jovem assim e fala assim, olha, é você que vai tocar no domingo. Chega meia hora atrasado, aí começa a tocar o violão. Vem, pera aí, pastor. Vem. Por que não chega meia hora antes? Ora, não é? E vê o que vai cantar primeiro, vê se é bíblico o que vai cantar. Mas muitas vezes falta isso. Não com vocês não, vocês são joia. Eu estou sentindo. Hebron! Uhul! Hebron! Cadê o... Não, vamos deixar para depois, o tempo está correndo. Eu queria, então, mostrar isso para vocês. É claro que vocês perceberam que faltou o capítulo 3, né? O capítulo 3. E nesse capítulo 3, nós vamos perceber que isso tem tudo a ver com a missão, porque tem obediência às autoridades, a vida do dia a dia e todas essas coisas. E na aplicação eu coloco o capítulo 3, porque eu tenho 10 minutos. Então, vamos lá. Eu queria colocar aqui para vocês, está passando aí? Algumas aplicações e assim a gente fecha o que eu quero passar para vocês. Primeiro, um exemplo para apoiar o projeto maravilhoso chamado igreja. Tito é um exemplo para apoiar um projeto maravilhoso chamado igreja. E eu coloco aqui, vibre com isso, você também recebeu um chamado. Pode ter sido pelos seus pais que te evangelizou, pode ter sido por um amigo. Eu estava conversando com o reverendo Tiago, a nossa base é a mesma, nós viemos de um outro lugar e fomos alcançados porque alguém nos chamou para o evangelho. Gente, isso é maravilhoso, nos faz vibrar. Nós não pertencíamos a esse povo, nós não tínhamos nenhum interesse com essas coisas, nós poderíamos estar vivendo uma outra vida agora. Mas Deus nos separou e nos colocou no meio desse povo para viver a maravilha de um projeto que vai dar certo. Sabe por quê? Porque Cristo vai voltar e quando Ele voltar, todos os santos, os redimidos estarão juntos. E sabe qual é o nosso papel no presente momento? Continuar chamando pessoas e lutando pelas ideias a favor deste exército de Cristo. Você faz parte disso. Um exército não é formado de um grande general, tão somente, mas daqueles todos que estão envolvidos e comprometidos. Ai, como eu gostaria de ter alguns aqui como Urias. Urias me lembra um pouco Tito.
Se lembra de Urias? Urias não é um hebreu. Mas enquanto Davi está olhando para, você sabe o quê? Ele volta da batalha e diz assim: eu não vou voltar para casa, não. Sabe por quê? Os meus irmãos estão lutando lá na batalha. E Davi tenta embebedá-lo e ele não cai nessa. Ele dorme ali no portão. E olha só o que Davi tem que fazer. Um Eteu. Um Eteu. Davi tem que colocá-lo na linha de frente para acabar com ele. Olha, nós precisamos de pessoas envolvidas assim com o exército de Cristo. Então, eu queria que nós vibrássemos com isso. Você não era do povo de Deus, você não era para ser chamado. Sabe qual é o seu destino? O inferno. O inferno te esperava. E Deus agora te deu a alegria até de sofrer por causa desse exército. Então, isso deve fazer você dizer amém. Vamos falar isso? Amém. Meus irmãos, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa vida. É assim que nós estamos, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Não foi você que disse assim, eu tinha que servir a Deus mesmo, porque eu sou uma pessoa muito boa, não. Por você mesmo, você não estaria aqui hoje. Por você mesmo, você estaria fazendo outras coisas terríveis. E talvez algumas pessoas que você conheça que fazem coisas terríveis, poderia ter a tua companhia. E sabe o que eu digo? Você poderia ser o Gollum. My precious. E sabe o que é precioso? Não é servir a Deus. Eu queria colocar a segunda coisa. Um exemplo de guerreiro contra o mal natural. Olha o que diz o verso 12 do capítulo 1. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O que nós estamos vendo aqui é algo muito sério. Por natureza, nós somos assim. Por natureza, o nosso namoro seria o pior namoro. Por natureza, os nossos estudos seriam terríveis. Colaríamos para tudo quanto é lado. Como eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, porque vocês são crentes, firmes no Senhor. Então eu sei que isso não acontece no nosso meio, mas algumas pessoas levam a vida assim, nos seus negócios. Ou seja, nos seus negócios, algumas pessoas são ventres preguiçosos. Algumas pessoas nos seus namoros são mentirosos. Algumas pessoas nos seus estudos são ventres preguiçosos. Então, Paulo está combatendo a cultura natural da Grécia, falando para Tito que ele deveria ser um exemplo para aqueles que viviam em Creta, para que não mais vivessem daquele jeito. Outro ponto, um exemplo para a missão. Um exemplo para a missão. Tito, ele deveria se tornar o padrão. Vamos ler o verso 7, a parte A, todos juntos? Vamos ler, pensando em nós mesmos? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Sabe o que significa? Significa, meus irmãos, que essa carta, geralmente alguns pregadores enaltecem a graça. Está corretíssimo. É uma exposição correta sobre essa carta. Essa carta enaltece a graça. Mas ela coloca 6 vezes a expressão obras. Obras, obras, obras. Se você quer ser crente, você tem que enaltecer a graça e dizer se não fosse ela. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dizer, quais são as minhas obras? Quais são as minhas obras? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, mas automaticamente diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito tem que ser o cabeça disso. Então você, onde você está, se sinta chamado pelo
Senhor eterno, seu comandante eterno. Se sinta como parte deste exército e perceba que isso vai ficar claro através das suas obras. Novamente, nós temos que deixar aquela sensação de que é impossível, porque somos pecadores. Sim, mas isso não significa que um crente não deva lutar constantemente para ser cada vez mais aprovado por suas boas obras. Essa é uma ação cristã, teológica e necessária em todos os segmentos da vida. Um exemplo que continua em outras pessoas. Nós podemos ver isso em homens exemplares, 2.2, mulheres que sejam sérias, 2.3, moços criteriosos, 2.6, servos que geram motivo de satisfação com os seus empregados. Eu estava conversando com um irmão aqui que é empresário nessa região e ele estava dizendo, reverendo, sabe qual é a grande luta que nós temos aqui? É mão de obra. Porque trabalho tem, mas nós não temos pessoas que se esmeram por fazer. É um empresário dizendo isso, eu estive conversando com ele. Mas eu acho que esse não é um problema somente daqui, esse é um problema em muitos lugares. Mas sabe o que seria legal? É ele dizer assim, reverendo, esse problema está sendo solucionado, porque tem chegado uma galera crente lá na minha empresa, pensa nos cabra bom, pensa numas minas da hora. Olha, posso confiar. Tenho gente boa agora comigo lá. E a empresa está indo bem melhor. E agora eu consigo empregar mais gente. Está vendo a revolução? Está vendo a revolução? É assim que as coisas deveriam acontecer no nosso meio. Não a laça bem, não de qualquer jeito. E é por isso que Paulo vai mencionar o capítulo 3 todo falando sobre isso. Olha o verso 8 do capítulo 3. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Ou seja, são pessoas só de confusão. Então, é necessário que seja assim. Mediante todas estas coisas, eu gostaria que você, de novo, orasse comigo, encerrando, eu estou quase conseguindo o tempo, e você orasse entendendo o seguinte. Pense numa história como Nárnia, como o Senhor dos Anéis, e pensa que você está enfrentando grandes inimigos. Não com armas, com espadas, com arco e flecha, mas com as suas ideias. Por isso você precisa estar muito bem na palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, e preocupado realmente em fazer o melhor onde você está. Mas tudo isso é porque o Senhor nos arregimentou, o Senhor colocou subcomandantes em nosso meio, então eu queria que você saísse daqui amando o seu pastor e orando por ele, porque ele é responsável por começar tudo isso. Ele que deve ter o cara mais animado lá na tua igreja. Ele deve ser aquele cara mais feliz, para dizer, vamos. Tá? E que isso atinja você de uma tal maneira que você vai chegar para as pessoas que estão do teu lado, vamos. E assim, quando menos espera, vamos. E tá todo mundo, e vamos. E assim a gente está realizando uma grande obra, que não é uma utopia, mas é uma realidade. O povo de Deus está sendo chamado. E com exemplos muito bons, como de Tito. E eu não sei o nome de todos de vocês, mas pense no seu nome, como alguém que foi chamado e que pode fazer a diferença. Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos e falasse isso que eu vou dizer. Senhor, me capacite a ser um servo fiel, entendendo o meu chamado, a minha responsabilidade e a minha missão para a glória do teu nome, para a vida eterna, para a união dos teus eleitos no final. Eu te peço, eu rogo, em nome de Jesus. Amém.